sejam todos muito bem-vindos a mais um do nosso episódio queridíssimo do nosso Biocast. E como vocês bem sabem, eu sou a apresentadora Amanda. E eu sou a apresentadora Milena e hoje a gente vai abordar um pouco sobre as dislipidemias. E para isso nós trouxemos profissionais da saúde para falar um pouco sobre o que são. Mas antes dos nossos convidados chegarem, vamos tentar entender um pouquinho sobre o que são as dislipidemias. Então, Milena, você poderia nos dar essa definição? Bom, as dislipidemias são basicamente a elevação de gorduras presentes no nosso sangue. Então agora que a gente já está bem informado sobre o que são as dislipidemias, iremos chamar os nossos convidados. Então, por favor, Aisha, você poderia entrar? Olá, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Milena, Amanda. Oi, você que está nos assistindo, meu nome é Aisha Riesch e eu sou estudante de biomedicina do terceiro período na UNDB. Bom, gente, agora vamos convidar o nosso outro convidado, Vicente. Olá, gente. Meu nome é Vicente Sena. Eu faço biomedicina na UNDB também. Estou cursando no terceiro período. Muito bom. E agora o nosso último convidado, Felipe. Obrigado, gente, pelo convite. Olá a todos os ouvintes do Biocast. Bem, eu sou o Felipe e eu estudo biomedicina aqui na UNDB e estou fazendo o terceiro período. Bem-vindos. Muito bom. Bom, agora que já nos conhecemos, eu gostaria de presentear vocês, né, antes de começar nossas perguntas, com um brinde do nosso patrocinador. Tá lá, bio, hein? Isso, são bloquinhos de notas, olha só, todos são lindos para vocês. Bem bonitinho, né? Bem bonitinho. E aqui. Obrigado. Agora sim, vamos ao que interessa. Então eu gostaria de perguntar a Aisha, quais são as causas das dislipidemias, ou melhor, o que leva uma pessoa a desenvolver essa condição? Então, Amanda, é importante a gente saber que existem causas para as dislipidemias, né? E elas se diferenciam de acordo com esses fatores. A primeira dislipidemia que eu queria falar é a dislipidemia primária, que ela está de acordo com os fatores genéticos, né? Ou seja, ou o pai ou a mãe, ele vai ter essa dislipidemia. E vamos falar agora sobre a dislipidemia secundária. A gente pode ver que ela pode ser causada por doenças, como por exemplo a diabetes, né? E também pelo uso de medicamentos como corticóides, diuréticos e também pelo estilo de vida. De acordo com que a pessoa se alimenta, se faz exercícios físicos. E é isso, Amanda. Então a alimentação é a nossa maior vilã nesse caso. Mas como é que acontece o metabolismo desses lipídios? Quais moléculas estão envolvidas? Bom, a partir da alimentação, a gente vai ter ali o que a gente chama de transporte exógeno, que é um transporte externo ao fígado. Quando a gente fala do fígado, a gente tem um transporte endógeno. Mas vamos focar na parte da alimentação, que é o que a Milena quer saber. Quando a gente se alimenta de um alimento que é rico em lipídios, em gordura, esse alimento ele vai cair no nosso intestino, né, no nosso estômago, vai ser degradado pelas nossas lipases gástricas em moléculas menores. Essas moléculas elas são menores para poder serem melhor absorvidas pelos nossos enterócitos, são as células do nosso epitélio intestinal. E aí essas moléculas são quebradas, elas vão entrar nos nossos enterócitos, lá elas vão ser reagrupadas, vão se transformar em moléculas maiores novamente e vão ser transportados por uma molécula, por uma lipoproteína chamada de quilomicron, que vai ser essa lipoproteína transportadora dessas moléculas de gordura, que aí vai sair distribuindo para as nossas células, nosso tecido, para onde estiver precisando de energia. E aí, quando aquela célula, aquele tecido já está abastecido o suficiente, o quilomicron vai depositar o excesso de gordura nos nossos adipócitos. E aí ele volta para o fígado para ser metabolizado. É assim que acontece o transporte exógeno. Nossa, um maquinário, né, gente? Tem todo o maquinário ali envolvido no nosso processo. Bem complexo. Bem complexo. Bom, mas como aí eu falei, né, do transporte exógeno, então a gente também tem uma parte endógena. Então, Milena, como é que acontece esse transporte endógeno? Bom, o transporte endógeno dos lipídios, ele até acontece semelhante ao exógeno, só que mudam as lipoproteínas. A principal lipoproteína envolvida nesse metabolismo exógeno é o VLDL. E aí ele vai circular pelos nossos tecidos, pelo sangue, distribuindo colesterol pelos tecidos, de maneira semelhante ao quilomicron. Só que, à medida que ele entrega os triglicerídeos para os tecidos, ele capta colesterol.
E aí o VLDL vai se transformar em IDL e LDL, que é conhecido como colesterol ruim. E o problema maior é que o LDL não consegue retornar. E aí ele acaba se acumulando nos nossos vasos. Olha só, a gente recebeu uma pergunta agora de um dos nossos telespectadores. Ele é o Emanuel, diretamente de Brasília. E ele quer saber, para a Milena, qual é a diferença entre colesterol bom e ruim. Vamos desmistificar isso. Bom, o LDL, né, como a gente já falou, que é conhecido como o colesterol ruim, ele não consegue retornar para o fígado. Então, esses colesteróis eles vão acabar se acumulando nos nossos vasos. E o HDL, que a gente conhece como colesterol bom, a função dele é basicamente roubar colesterol do VLDL e levar de volta para o fígado. E evitar que ele se transforme em LDL, impedindo também esse acúmulo. Por isso ele é chamado de colesterol bom. É muito bom saber desses detalhes, porque geralmente a gente sabe que tem o bom e que tem o ruim, né, o vilão, mas a gente não sabe bem como é que funciona. Pois é, e sobre as consequências das dislipidemias, o Vicente vai falar um pouco pra gente. Bom, como já falado, as dislipidemias, elas são basicamente o acúmulo de lipídios nos vasos sanguíneos. Pode haver o acúmulo de VLDL, também conhecido como hipertrigliceridemia, e o acúmulo de HDL ou LDL, também conhecido como hipercolesterolemia. Esse acúmulo ele vai gerar diversas consequências para os indivíduos. Os indivíduos com o acúmulo. Eles vão gerar lesões no endotélio do vaso. Essas lesões elas podem progredir em placa de ateroma, que é a aterogênese, formação de placa de ateroma. Esses mecanismos eles são advindos de diversas consequências. Por exemplo, pessoas obesas, pessoas que são tabagistas, entre outros. Essas lesões elas podem por exemplo, pessoas que têm muitos lipídios no sangue, elas vão entrar nessas lesões, vão acabar entrando. Lá, os macrófagos dessa região, eles vão acabar acumulando os lipídios dessa região, vão formar as estrias gordurosas. Essas estrias gordurosas, dependendo do processo inflamatório, vão acabar sendo transformados progredirem nas placas de ateroma. Dependendo se esse processo inflamatório continuar nessas placas de ateroma, vão ser formados trombos. Esses trombos eles são muito perigosos porque eles obstruem os vasos sanguíneos, dificultando a passagem do sangue, e eles podem obstruir tanto no local como eles podem se desprender desse local. Quando eles se desprendem, ele é mais perigoso ainda porque ele vai percorrer pela corrente sanguínea, ele pode acabar parando em vasos cerebrais, vasos do coração. Se parar num vaso cerebral, por exemplo, pode causar o AVC, uma artéria coronária, um infarto, entre outros, e é muito perigoso essa situação. Nossa, de fato, é muito perigoso essa condição, então a gente tem que estar, né, bem atento nisso. Viajei bastante no que o Vicente falou, gente, e bem, o importante não, posso falar, uma principal causa toda essa problemática é que a dislipidemia é uma doença assintomática, ela só vai manifestar seus sintomas bem quando a situação está bem crítica. Exatamente. Então, a gente pode dizer que ela é silenciosa, né? Bem silenciosa. Bem difícil assim. Mas e como é que a pessoa acaba descobrindo esse caso, o diagnóstico? A maioria dos casos acontece em exames de rotina, quando a gente realiza exames de sangue, né, análises clínicas. E quando a gente fala de exame de sangue, é o sangue total, para a gente detectar o nível das moléculas do HDL e do LDL. Sim, exatamente. Quando a gente fala de prevenção, como a pessoa falou, o fator principal é a alimentação, gente. A alimentação é a base de tudo. Por quê? Quando a gente está consumindo bastante carne vermelha, queijos amarelos, alimento de origem animal, o nível de triglicerídeos e o LDL ele vai subir. Então, é importante também evitar frituras, evitar alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos congelados. Muito gordurosos, né? Exatamente. E a gente deve focar mais em quê? Em frutas, vegetais, verduras, peixes. E, além disso, como a Milena falou, deixar de consumir álcool e, claro, não fumar também. Dessa forma, a gente contribui para evitar como eu posso falar? O aumento no sangue. O aumento no sangue e, claro, exatamente, e claro, pessoas que já têm a dislipidemia primária, elas não vão ter como fugir mais
Tem como Tem tratar. como tratar, evitar o pior. E quando a pessoa ela não se, como é que eu posso falar? Ela não se prepara para isso, ocorre de quê? De acontecer o pior, a desenvolver a dislipidemia e ser necessário tomar medicamento, porque a primeira etapa para o tratamento, ou no caso a prevenção, é a alimentação. Mas quando isso não surte efeito, é necessário tomar medicamentos, como a vastatina ou as estatinas, porque elas vão baixar os níveis de LDL e triglicerídeos. A gente ainda não tem um medicamento para elevar o HDL, né? Infelizmente, mas então a gente pode estar tratando em conjunto, claro, a alimentação, a atividade física e as estatinas ou vastatinas. Então, esse conjunto a gente pode chamar do conjunto dos melhores, dos super-heróis ali do nosso metabolismo lipídico. Exatamente, gente. Então é importante sempre se cuidar. É se sempre bom alimentar nessa bem. parte primária ela saber sobre o histórico da família, se o pai já teve dislipidemia, a mãe, a avó, parte da família, dos seus ancestrais, na verdade. Sempre é bom saber porque aí dá para tratar precocemente, não deixar chegar muito tarde para começar o tratamento. Em situações que já tem alguém na família com a dislipidemia, como eu posso falar, é muito, muito importante a pessoa fazer isso, não só regularmente, realizar exames clínicos. A pessoa tem que diminuir bastante a rotina de exame, de 6 em 6 meses, de a cada 3, 4 meses. Ela tem que fazer uma rotina de rastreio, né? Porque pode surgir a doença. Exatamente. E é muito importante também a gente saber que, apesar dos lipídios fazerem mal pra gente, eles também têm a sua função de fazer bem, né? Porque ele tem função de armazenamento de energia, tem muitas funções boas que a gente poderia citar aqui. Sim, porque na verdade tudo que está em excesso ele faz mal para a gente. Exatamente. Pode ser a Eles melhor também coisa. são precursores de vitaminas, né? Sim. Então, uma dieta balanceada com lipídios faria, sim, muito bem à O saúde. equilíbrio. Esse é o ponto, o equilíbrio. O equilíbrio, Nem exatamente. de menos e nem É de mais. demais. Bom, gente, então encerramos o nosso quadro de hoje com as dislipidemias. Queria agradecer a presença de todos vocês, foi ótimo esse nosso bate-papo. Espero que tenhamos Obrigado. esclarecido algumas dúvidas dos telespectadores. O nosso site de mensagens está aberto para vocês mandarem mais dúvidas. Eles podem responder de forma remota, tá bom? E muito obrigada, gente, pela presença de vocês e por compartilhar esse conhecimento. Espero reencontrá-los em uma próxima vez. Claro, volta aí. Muito obrigada, Obrigado. gente. E nos siga no Instagram. Biocast. @biocast. Inexistente. Tchauzinho!